pernas, bateu pro gol! Olá, está começando mais um TV UERJ Esporte, hoje comigo, Mítia Barbosa. Temos uma convidada mais que especial, a Rafaela Carvalho. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. Ela que vai comentar a rodada de ontem. Vai comentar a rodada de ontem com a gente. Então, Rafaela, viu os jogos ontem? Eu vi o Goiás e Flamengo. E os melhores momentos são São Paulo e Botafogo, né? Claro. Como qualquer pessoa inteligente nesse mundo faria. Então, São Paulo e Botafogo ontem. Lembrando que se você tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, tv.erj@hotmail.com. Agora vamos lá, né? Continuar. São Paulo e Botafogo ontem. São Paulo ganhou de 3-1 de virada do Botafogo. Gol de Lúcio Flávio no primeiro tempo. Jorge Wagner, Washington e Dagoberto. São Paulo está numa recuperação vertiginosa, que nem ano passado. Daqui a pouco. O Dagoberto está terrível, né? Dagoberto só goleando. Tá, ele que não estava sendo muito bem aproveitado no São Paulo, ainda não tinha mostrado que veio, tá bem. E o Botafogo abriu um placar com um golaço de fora da área. O Lúcio Flávio recebeu, girou, deu um chutaço assim, mas acabou deixando o adversário virar. O Botafogo deu mole. Deu mole, ficou muito afobado, muito afoito. Agora resta ver, né? Eu acho que o Botafogo vinha de 7 partidas sem perder, só empatando e ganhando. Agora eu acho que deve estar mais morno, coitado. Continuando, Goiás e Flamengo. Goiás ganhou do Flamengo de 3-2. O Goiás tinha abrido o placar aberto. Abrido é um pouco feio, né? Abrido é um pouco feio. Tinha aberto o placar 2-0 em cima do Flamengo. O Flamengo lutou, mas no finalzinho tomou mais um gol. O que você achou do jogo? O Flamengo tá com esse problema, né? Que o Flamengo tá muito na retranca. Ele tá sempre tomando os gols necessariamente para depois atacar. Tem que dar uma certa atenção nesse aspecto. Tanto que quando entrou um meio armador de origem mesmo, que é o Petkovic, diferente do Cleverson, que é um volante que ataca, o Flamengo mudou de cara, né? Foi para ataque e conseguiu chegar ao resultado de 2 gols e infelizmente quase que no último minuto, podemos dizer assim, tomou o terceiro gol, que foi um golaço também, né? O Goiás está muito bem, está com uma campanha... Se bem que a arbitragem foi um tanto quanto polêmica. O árbitro, na minha opinião, não é um dos melhores. Ele está sempre causando algum tipo de polêmica, ele está sempre envolvido. O Heber Roberto Lopes já foram várias, ele e o Simão hoje em dia estão... Mas eu acho o Simão, eu sempre defendo, vou dar uma de advogado do diabo aqui, eu gosto muito da arbitragem do Simão, eu acho ele muito bom. Eu não curto muito ele não. Grande a atuação do Petkovic, ele que pra mim, vou ter que morder a minha língua, porque pra mim ele entrar em campo de bengala, não ia fazer nada, tá conseguindo mostrar um bom futebol. Ele é muito habilidoso, o Pet tem técnica, né? Ele já não tá no auge do condicionamento físico, né? Até porque ele já tem uma idade avançada pro futebol, mas ele tem a técnica e tem muita gente, tem vários jogadores no Flamengo e outros times que tem um bom condicionamento físico, são novos e tal, tem fôlego, né? Mas não tem toda a técnica dele. A experiência também é muito importante no futebol. Ele que meteu um golaço de fora da área, né? Pegou a bola assim, passou por 2, deu um chutaço assim na diagonal, sem chance pro goleiro. E o Adriano marcou um de pênalti, foi o 9º gol dele. Agora ele divide a artilharia com o Diego Tardelli no Atlético, o Gilmar do Náutico, né? Náutico lá embaixo com o artilheiro, que nem o Atlético Paranaense, aquele ano com o saudoso Josiel. E o Val Baiano, essa figura bizarra que conseguiu meter 4 gols numa partida, depois fez alguns gols pênaltis, é um dos artilheiros do Brasileirão. Agora a gente vai para Passando a Bola, que eu fiz ontem no Telejornal Regional, falando do calendário, já ajustar o calendário com o europeu, essa polêmica que está acontecendo. Se liga aí.
Olá pessoal, então, já foi tempo que o futebol brasileiro foi o melhor do mundo. Quer dizer, o futebol no Brasil. Pois como podemos perceber nos últimos tempos, nossos jogadores ainda são super valorizados e disputados, porém no futebol internacional. Nos últimos anos, o campeonato brasileiro vem passando por um processo de sucateamento, com jogadores cada vez mais jovens saindo para o futebol europeu ou árabe em busca de sucesso ou fortuna. Não que eu seja contra isso, porém fica difícil para um clube que armou um time para a temporada ter que repor seu elenco no meio dela. Mas será que mudar o calendário a fim de ficar igual ao europeu é a solução? Vai lembrar que o ano tem 2 janelas de contratações. Assim sendo, mesmo assim perderemos jogadores durante a competição. Só mudaria o mês de julho para o mês de janeiro. Além desse calendário não condizer com a nossa cultura e clima. A solução real seria o Estado ou a CBF criar dispositivos a fim de segurar o jogador durante a temporada ou adequar o campeonato para acontecer entre as 2 janelas. Enquanto isso, vemos cada vez mais times que eram considerados favoritos terminarem o campeonato sem expressão alguma. 3, 2, 1. Depois desse passando a bola, a gente vai passar para o Fluminense Esporte, que vai ser hoje no Maracanã. Pelo visto, nossa amiga Flusão, vulgo Rafaela, vai, né? Eu quero ir, né? Vamos, Tia, vamos. Pô, eu tô duro hoje. Tem aqui o ginásio da UERJ também para eu ver uma peladinha de vez em quando. Fluminense e Sport, os dois estão em crise, os dois times. Fluminense que entrou o ano como franco favorito, com várias contratações. O Parreira veio aí, o Sport estava na Libertadores. E agora os dois estão lutando para sair da degola, né? Pois é, o Fluminense ele tem que entender que tem que contratar, entendeu? Não adianta ficar mudando de técnico e tal. O Parreira é excelente, o Renato Gaúcho gosta do trabalho dele, só que o que acontece? Não dá pra fazer milagre, né, Mitian? Exatamente. Não dá, não tem como. A gente tem um time que, desculpa a franqueza, mas tem muito pé quebrado, entendeu? Naquele time. Eu gosto muito do Conca. Eu acho que ele é um jogador que deve sim sempre ser respeitado. É um cara que veste a camisa mesmo. Gosto muito do futebol dele, mas algumas contratações, sabe? O Fred, por exemplo, a gente gastou uma grana com o Fred, sabe? O clube tá pagando ele muito bem e a gente não tem. Ele tá na geladeira, e mesmo quando estava jogando, não estava jogando lá essas maravilhas. Exatamente. Fora falar de Mariano, essa galera assim. Pois é, o Mariano. O Mariano, eu vou dar uma de advogada do diabo. O Mariano, ele realmente não é, né, o último rei da bola, mas o Mariano teve uma época que andou dando uma boa salvada no Fluminense. Eu acho que dependendo do trabalho que é feito com o jogador, ele é um cara que de repente pode continuar no Flu e pode dar certo. Com certeza. E o que você acha do Rony ser o camisa 10 do teu time? Qual é a sua sensação assim? Pois é, né? Um time de Rivelino, um time, né, de Renato Gaúcho, um time... É difícil ver o Rony vestir a camisa 10. Usando a camisa 10. É difícil. Mas... Lembrando que o Fluminense, falando em contratações, já está quase acertando com o Gum da Ponte Preta e o Adeilson, que eu não me recordo onde ele vem. E o acerto com o Marcinho está muito distante, quase nulo. Marcinho ex-Flamengo, espancador de prostitutas. Ele que teve que sair fugido lá para a Arábia, né, naquela época, senão ia direto para DP. E agora, continuando, Vasco vai jogar com Campinense. Quem já ouviu falar nesse time, mande um e-mail para nós, fica à vontade, explique que time é esse. Vai receber em São Januário, vai ser um clássico, um grande jogo. Vai ser a estreia do Aloysio, vai começar no banco, esse grande jogador também, do São Paulo, que veio de São Paulo. E o que você acha do jogo? Vasco vai ganhar, né? Não é possível. Pois é, eu sinceramente não vi o futebol do Campinense, então é melhor não me comprometer. Mas o Vasco tá indo, né, gente? Eu realmente, quando o Vasco caiu, eu pensei que o Vasco ia deitar os cabelos assim na segunda divisão. Mas eu acho que a gente acaba subestimando um pouco os times da Série B e a gente está vendo que não está sendo tão fácil assim. Mas a minha torcida é para que o Vasco volte a brilhar na Série A, porque é lugar de time grande. O time da grandeza do Vasco não pode estar na Série B. Exato. Eu acho que o grande problema do Vasco foi não ter conseguido encaixar o time, sempre estava um lesionado, um suspenso, estava sempre mudando o time. Porque o Dorival Júnior é um grande técnico, assim. Tudo bem que
chamar o Léo Lima, aquele jogador bandido para... Mas enfim, é um grande técnico, tá fazendo um bom trabalho no Vasco, só precisa de uma regularidade melhor. Com isso vai subir fácil e tomara que em primeira. Tomara que suba, sim, eu tô torcendo. E assim a gente vai terminar esse TV UERJ Esporte. Não esqueça de acessar nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com, nem de nos seguir no Twitter, @TVUERJOnline. Te esperamos numa próxima conexão e conto com a sua presença de novo, tá bom? Até lá.